Alegria recebê-los hoje, nessa manhã. Sejam bem-vindos, nossos irmãos, nossos amigos. Que nós possamos agora desfrutar de um tempo muito especial na Palavra de Deus. Com certeza eu quero, como o Antônio falou, parabenizar as mães. Eu sempre penso que nós, os homens, a gente um dia vai talvez tentar compreender o que é isso. Gerar uma vida. Esse milagre de Deus que é gerar uma vida, gerar um filho e ver algo nascendo. É uma experiência maravilhosa e é uma bênção de Deus para vocês que são mães. Quero dizer parabéns, que você sempre se sinta honrada perante nosso Deus maravilhoso, que ama cada um de vocês. Em Efésios 4, nós temos estudado um pouco sobre esse livro. Eu queria continuar hoje lendo algumas escrituras, para que nós possamos continuar a nossa meditação na Palavra de Deus. Vamos juntos orar. Senhor, te agradecemos por essa manhã, especialmente pelo poder que há na sua palavra. Nessa manhã, queremos concentrar nossas mentes, concentrar nossos corações, nossas atenções, nosso ser no poder da Palavra de Deus. Pai, nos prepare, abra nossos corações, nos reveste de humildade, nos reveste de entendimento, de compreensão, para que ela, a palavra de Deus, que é vida, que é poderosa, penetre até o fundo de nossa alma, nos faça meditar no Senhor, na grandeza do seu nome, no poder que há em Cristo Jesus, e que essa reflexão nos faça cada vez mais sair daqui com coragem, destemidos, apaixonados pelo Senhor, prontos a mudar nossas vidas diariamente e com ela darmos glória e honra em todos os lugares que nós passamos e vivemos nessa vida. Te agradecemos por tudo isso e oramos em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Em Efésios 4, do versículo 11 ao 16, nós estudamos 2 semanas atrás que Deus colocou pastores, mestres, evangelistas, homens preparados para equipar, firmar o povo de Deus, para ter uma igreja mais forte, para que cada um possa exercer seu dom que Deus deu para você. Deus busca e quer e espera que cada um de nós possamos crescermos na maturidade, na constância com Ele, e que a gente viu 2 semanas atrás que Deus capacita cada um de nós para crescermos na altura espiritual de Jesus Cristo. Cada um de nós podemos crescer. Cada um de nós temos tudo o que nós precisamos para alcançar a altura espiritual de Jesus Cristo. Em Efésios 4, versículo 17, então nós vamos continuar nosso trecho hoje, nosso estudo, do versículo 17 até o versículo 24. Versículo 17. Portanto, em nome do Senhor eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor, e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa a maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouviram falar dele, e como seus seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Irmãos e amigos, o Evangelho de Jesus Cristo veio para nos dar nova vida, para nos transformar, para sermos mais e mais parecidos com Jesus Cristo. Os que seguem o Evangelho, os que amam o Evangelho, os que leem o Evangelho, os que vivem o Evangelho, deve causar impacto onde vivem, na sociedade, no seu grupo de família, nos costumes, nas mudanças, porque o Evangelho tem poder, porque o Evangelho muda vidas,
Porque o evangelho transforma o mundo, já transformou e vai transformar esse mundo que nós vivemos. Cada um de nós, com certeza. O evangelho é poderoso. E Paulo nos ensina aqui, esses poucos versículos, como Deus deseja que a gente viva nesse mundo. Olha no versículo 17. Ele fala, né? Portanto, em nome do Senhor eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor. Paulo fala, eu insisto. Não é para viver como pagão. Pagão eram todos os povos, menos os judeus daquela época. Não vivam como os pagãos. Na inutilidade dos seus pensamentos. O que ele está dizendo? Ele está se referindo que a natural tendência que o ser humano tem de pensar de um modo longe de Deus. Longe de Deus, não próximo de Deus. Ele está falando sobre esse orgulho intelectual que o ser humano tem, a racionalização, as desculpas que o ser humano dá para se distanciar de Deus, para não se aproximar de Deus. E Paulo está dizendo para a igreja: vocês não são mais pagãos. Vocês não são mais pagãos. E por causa disso devem viver de uma maneira completamente diferente do que vocês viviam antes. Transformados no seu modo de andar, no seu modo de pensar, mudando sua vida. Afinal, o evangelho veio para que nós pudéssemos nascer de novo, ser nova criatura, transformado, uma nova pessoa. E Paulo está dizendo. Então, Paulo está dizendo, existe um antes e existe o depois na vida de cada um de nós. Um antes e um depois. Jesus é vivo em nossa vida, amém? Por isso nós estamos no depois, não mais no antes. E ele insiste, não vivam mais como antigamente. Embora sendo apóstolo, Paulo sendo apóstolo, ele confronta a igreja com a única coisa que tinha poder na mão dele: o poder do evangelho. O poder do evangelho é para mudar a vida de pessoas, porque o evangelho é Cristo, o evangelho é vida, o evangelho transforma a vida de cada um que deseja seguir Jesus Cristo. Então a expectativa de Paulo aqui não é que pessoas vão obedecer líderes ou pessoas. A expectativa de Paulo é que as pessoas vão seguir o Senhor através do evangelho. Elas vão ouvir o evangelho, elas vão meditar no evangelho, elas vão refletir no evangelho. E por causa do poder do evangelho, vai transformar vidas. Vai transformar vidas, como a gente tem estudado nesse livro aqui de Efésios. Então, Paulo fala, não vivam mais como os pagãos. A pergunta é, como que os pagãos viviam? Qual que é a referência do que era o passado? Então ele fala aqui, ele já tinha falado em Efésios 2, né? Ele falou em Efésios 2, antigamente vocês estavam mortos, antigamente vocês seguiam seus caminhos, antigamente vocês faziam a vontade do diabo, antigamente vocês satisfaziam a carne, o destino de vocês era o sofrimento, né? Vocês estavam separados de Deus, vocês não tinham esperança, vocês não tinham caminho, vocês não tinham verdade, vocês não tinham vida, vocês não tinham luz. Era assim que os pagãos viviam, segundo ele fala. E aqui ele continua falando, isso ele fala em Efésios 2, e aqui no Efésios 4, no versículo 17, ele fala aqui, olha, pois os pensamentos deles não têm valor. Como que os pagãos viviam? Os pensamentos deles não tinham valor. Eles achavam que tinham algum valor. Eram orgulhosos sobre o seu entendimento, sobre o pensamento, sobre a cultura. E Paulo diz aqui, não tem valor isso aí. Não tem valor aos olhos de Deus. No versículo 18 ele diz, e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Interessante, a mente deles está na escuridão. Sabe uma coisa interessante, irmãos? A história do cristianismo se repete várias vezes. O fato de pessoas rejeitarem o conhecimento de Deus. Sabe, muitas pessoas rejeitam o conhecimento de Deus e se acham iluminados. Não, esse negócio de igreja está por fora, isso é furada. Igreja é regra. Ih, você vai na igreja, o pastor vai pedir seu dinheiro. Né, alguns acham que igreja é um ônibus, né? Você entra, senta, o motorista é o pastor e o cobrador é o administrador da igreja. E única coisa. Não, quanta gente pensa mal, aí elas falam, não, mas eu estou certo.
Isso aí está tudo errado, eu estou certo. Aí vem o orgulho do conhecimento humano, do pensamento humano. Eu sou iluminado. Sabe, essa ideia de que eu sou iluminado e os outros estão errados, isso é antigo desde a época da Grécia, da história antiga grega. E se você estudar a história do cristianismo, em vários momentos, desde a criação da igreja até hoje, depois de 2000 anos, você vai ver na vida da igreja pessoas se levantando e dizendo: está todo mundo errado, o iluminado sou eu. Agora é assim. Isso não é novo, não é de agora. Isso já acontece. Os gregos, naquela época, se achavam iluminados. Eles tinham orgulho da própria cultura. Todo conhecimento, todo pensamento. E Paulo fala, tudo isso ainda deixa sua mente na escuridão. E ele acrescenta, vocês não têm parte na vida que Deus dá. Por quê? Olha o que ele fala no versículo 18. Vocês são completamente ignorantes e teimosos. Uau! Ou seja, a ignorância. O que é ignorância? É a falta de conhecimento de Deus. É a falta de uma relação pessoal com Deus. Por ter essa falta dessa relação, o que eles fizeram? Foram adorar ídolos, em lugar do verdadeiro Deus. Ídolos. Sabe, naquela época, quando Paulo escreveu essa carta, a grande maioria das pessoas, irmãos, elas eram religiosas no Império Romano. Na cultura grega daquela época, você tinha, né, a religião grega clássica, né, com aquele panteão dos deuses, né, e Zeus reinava no panteão. Se você entrar na internet e for ver os monumentos, os palácios que tem na Grécia para os deuses, é impressionante que eles criavam. Né? Tinha religião na época, a religião romana oficial, que adorava quem? O imperador. Então, em cada uma das principais cidades, havia um templo erguido em homenagem, em adoração ao imperador. E todo mundo tinha que dizer, César é Senhor. César é Senhor. Havia cultos e mistérios, que eram importados da Frígia, do Egito. Tinham rituais misteriosos, que ninguém sabia o que acontecia, só quem era membro daquela comunidade sabia o que acontecia. Havia cultos associados à prostituição, imagina, como a deusa Afrodite, por exemplo, onde haviam templos onde os adoradores da deusa Afrodite se deitavam com as sacerdotisas para praticarem a prostituição. Então, Paulo, você sabe, está escrito na Bíblia, Paulo visitou Atenas. O que acontece? Ele chega lá na capital do conhecimento grego e fica impressionado porque cada esquina tinha um templo, cada esquina tinha uma estátua, cada esquina tinha uma homenagem a um deus. E chega um absurdo de ter uma homenagem a um deus desconhecido. Caso os gregos esquecessem algum deus, pelo menos já tinha lá uma estátua para o cara, para o deus desconhecido. Então o que Paulo está dizendo aqui em Efésios? A mente dele estava na escuridão. Não tinham conhecimento de Deus, viviam em religiões que eram fruto da mentalidade humana, da criação humana, da filosofia, resultado do quê? De um coração escurecido, de uma completa ignorância, de uma completa teimosia do coração. Rejeitavam completamente a Deus. Sabe, se você ler Romanos 1, anote aí para você ler em casa, do versículos 20 a 23, nós não temos tempo para ler. Mas quando você lê Romanos 1, de 20 a 23, a palavra de Deus fala, ninguém nesse mundo é inocente. A glória de Deus, as suas qualidades, o seu poder, a sua natureza divina, têm sido vistas claramente por todas as pessoas desse mundo. Está revelado, está claro. Ninguém tem desculpa. A palavra de Deus fala em Romanos 1. Mas o que acontece? A dureza do coração, a ignorância, a teimosia, criam religiões para si mesmo, deuses para si mesmo, que não tem nada a ver com Deus verdadeiro. Versículo 19. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Percebe? Se perderam completamente. Quando você tira Deus de cena, a pessoa se perde. Quando você tira Deus da cena, tudo é possível, irmãos. E essas aberrações que aconteciam nessa época,
estão acontecendo na mesma quantidade e intensidade que acontece hoje na vida. Você tira Jesus, você tira Deus, tira o referencial, o homem se torna refém do vazio que há no interior dele. E aí ele se entrega, fica à mercê unicamente do seu coração, obscurecido, teimoso e ignorante. E aí não tem mais o que é certo, não tem mais o que é errado. Eu decido o que é certo, eu decido o que é errado. Eu decido. E vai na direção contrária do que Deus deseja para cada um de nós, que é a santificação. Perderam a vergonha, a palavra de Deus fala. Se entregaram totalmente aos vícios, sem controle, fazem todo tipo de coisas indecentes. Sabe, parece descrição dos dias de hoje. Você abre o jornal, meus irmãos, você abre o jornal, é isso aqui, ó, sem perder a vergonha, se entregam aos vícios. Você vê cada caso no jornal, cada coisa no noticiário, assassinatos, estupro dentro da família, namorado matando namorado, marido matando esposa, matando os filhos e a mulher juntos e se matando, pessoas cometendo sexo, adultério, estupros. Você lê o jornal, é isso aqui, é o que está escrito aqui no versículo 19, perderam a vergonha, se entregam às drogas, aos vícios, a qualquer coisa que aparecer, fruto do quê? De uma mente obscurecida, um coração obscurecido, teimoso, ignorante, que está longe de Deus. Sabe, naquela época, irmãos, era muito comum um homem casado ter amantes. Era muito comum, muito comum. Muito comum o homossexualismo naquela época. Eu ouvi até uma aula que um cara fala que de 10 governadores que Roma teve, 8 eram homossexuais. E tudo bem, era assim. O adultério era comum, prostituição era comum. Como chegaram a tudo isso? Dureza de coração. Viviam na ignorância, viviam na teimosia. Sabe, no mundo sem Cristo, Paulo observa essas coisas, né? Os corações dos homens no mundo sem Cristo vão sendo petrificados. Petrificados. Perdem a consciência da situação do pecado. São dominados pelo pecado. Começam a perder a vergonha e a decência. E começam a se colocar à mercê dos seus próprios desejos. E nem se preocupam em corrigir sua conduta. Olha onde eles chegaram. Olha onde a nossa sociedade está chegando, sem a presença de Deus. Mas Paulo está chamando a igreja, está chamando cada um que está ouvindo o Evangelho, que a cruz de Cristo, a conversão e a mudança que vem através de Jesus é forte e poderosa para mudar a vida de qualquer pessoa. De qualquer pessoa. De qualquer pessoa, não importa de onde ela vem, não importa o que ela fez. Há tanto poder no Evangelho de mudar vidas, isso é impressionante. No versículo 20, aí Paulo lembra, cada um de nós. Mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Irmãos, nós já aprendemos a maneira certa de viver. Cada um de nós já aprendemos. Sua vida já mudou. Sua vida já é completamente diferente hoje, já deu uma guinada. Nós já ouvimos. Cada um de nós aqui que somos membros dessa igreja, nós já aprendemos sobre Jesus. Nós já aprendemos sobre a cruz. Nós já aprendemos sobre arrependimento de pecados. Nós já aprendemos sobre receber o perdão de Deus. Nós já aprendemos, já temos ouvido tanto sobre o poder do Evangelho e o poder da vida de Jesus Cristo. Já ouvimos, já aprendemos como seguidores. Mas a pergunta é para nós, a gente está vivendo tudo isso que a gente aprendeu? A gente está vibrando com tudo isso que a gente está vendo nas Escrituras Sagradas? Nós estamos vivendo, desfrutando, compartilhando. Nós estamos tendo fé quando a gente lê a palavra de Deus, que a palavra de Deus tem poder, que transforma, que pode mudar a minha maneira de pensar, que a palavra de Deus fala que pode haver coisas que antes não existiam, que eu posso ser uma pessoa que eu nunca fui, ser transformado numa coisa, numa área da minha vida que talvez eu ainda não fui. A gente tem essa fé na palavra de Deus, e a gente lê a palavra e diz, eu acredito no que a palavra de Deus fala. Eu tenho fé nela. Ela tem poder para mudar a minha vida e a vida de qualquer pessoa. Ou você acha que quem mais poder é o pecado na sua vida? Ou a palavra de Deus?
Onde nós encontramos o poder para mudar nossa vida? Onde aprendemos a maneira de viver? No encontro que a gente já teve e tem com Cristo cada dia da nossa vida. Esse encontro, e sabe, irmãos, esse encontro com Cristo não é só para a gente receber o perdão de nossos pecados. É um encontro diário, que influencia o quê? Nossa maneira de viver, nossas ações, toma conta de tudo. É impossível deixar qualquer área da nossa vida longe de Cristo, porque nós queremos influência dele na nossa vida completamente. Então Paulo fala, não foi isso que vocês fizeram, vocês já aprenderam, versículo 21, com certeza vocês ouviram falar dele, e como seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus. A gente está ouvindo mesmo? A pregação que a gente ouve, o tempo com Deus que você tem, você ouve? Você aceita? Ela muda seu coração? Ela te dá fé? Ela te dá esperança de ser transformado? Nós estamos lendo a Bíblia dessa maneira, esse poder que existe nela, de maneira tão especial. Paulo está dizendo que eles já ouviram, já se arrependeram. Sabe o que é arrependimento? Vem da palavra grega, metanoia, irmãos. Quer dizer, mudança de mente, de pensamento. Que agora eu não sou mais Senhor, Jesus é o Senhor da minha vida. Eu tenho andado como Jesus é Senhor da minha vida. Tenho conduzido minha vida sendo Jesus o Senhor da minha vida. No versículo 22, Paulo fala, portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. Eu acho ótimo isso. Ele fala no versículo 22, é impressionante que ele fala. O que a gente tem que fazer? Número 1, abandona a velha natureza sua. No versículo 23 ele fala, coração e mente devem ser renovadas. No versículo 24, agora se veste com a nova natureza que é Jesus. Muda a sua vida, Paulo está dizendo. E você pode mudar, como ele fala aqui no versículo 22. Muda, abandone a velha natureza. Irmãos, cristãos dessa igreja, nós já morremos para a vida anterior, amém? Nós já morremos para a vida interior. Nós já somos nova criatura. E ele fala, abandone a velha natureza, que é mal, corrompida, sem vergonha, longe de Deus. Tira. A gente tem que dizer não para a nossa natureza. Não, quando a natureza vem para querer dominar você, para querer te conduzir, você vai dizer, não, chega, você já morreu. Jesus é vivo em mim. Não, não é para ela viver. Quando o mal vem, a natureza vem para querer tomar conta, ele tem que dizer não. Mas irmãos, para dizer não, nós precisamos do poder que vem de onde? Da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, do Evangelho. Paulo fala em Romanos que nós já fomos crucificados com Cristo. Nós estamos unidos com Cristo. E a gente tem toda a capacidade, através de Cristo e através do Espírito Santo, de dizer não à velha natureza. E eu sei, você vai dizer, é uma luta diária. É, isso mesmo. E vai ser diária até o fim da sua vida, até o fim da minha. Mas você já percebeu que a gente parou de dizer não para as coisas? Sabe, essa semana eu tenho estudado Efésios desde há muito tempo. E essa semana eu peguei essa escritura e eu comecei a pensar na minha vida. E eu pensei, é hora de dizer não para muita coisa de novo. Eu estou dizendo sim. E eu comecei a dizer não. Não, isso não vai, não. De renovar minha mente. De renovar a maneira que eu penso sobre o poder do Evangelho na minha própria vida. De dizer não. Eu quero animar você. Quero encorajar você. Quero até desafiar você a começar a dizer não para as coisas. E não ser convencido por mentes ignorantes, mentes da escuridão, mentes teimosas que a gente tem que dizer sim. Não, o sim nosso é para o Evangelho e o não nosso é para a carne. É sim para o Evangelho e não para a nossa carne. A velha natureza
Todos os dias, irmãos, o pecado vai querer vir te convencer. E a gente tem que dizer, não, chega. Adormece aí, já era. No batismo, Deus me transformou numa nova pessoa. Lembra João 3, quando ele encontra com Nicodemos, e Nicodemos fala, Senhor, como que eu faço? Jesus fala, é simples, Nicodemos. Você tem que fazer o quê? Todo mundo sabe essa escritura. Tem que nascer de novo. Você não é mais o que você era. Você é novo. É novo. Você tem uma nova identidade. Uma identidade com Cristo, por intermédio de Jesus. E por intermédio de Jesus, irmão, a gente tem que tratar o velho homem como velho. Fica lá. Você não vai influenciar a minha vida. Eu não quero sua influência. Eu não quero sua intromissão na minha vida. De jeito nenhum. Eu quero que a morte de Cristo, que mudou e transformou na minha vida, tenha um poder diário. Por quê? Porque Jesus afirma que nós somos nova criatura. Nós somos novos. E às vezes a gente olha para nós e a gente fica pensando mais do que a gente não mudou, do que nós já mudamos demais. E como mudamos? E como Deus transformou a nossa vida? No versículo 23 ele fala, é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Irmãos, hoje de manhã vamos renovar nossa mente e coração. A mente é essencial para a nossa vida. Todo dia você tem que aprender, todos nós temos que aprender todo dia a pensar de forma como Cristo pensa. E como Cristo agiria, como Cristo reagiria. Renovar é abandonar o velho homem, renovar meu coração, a mente. E ele fala, né, que vocês sejam completamente renovados. É me vestir de novo, tira a roupa velha e põe a roupa de Cristo. A roupa do Senhor, dominado por Ele, pelos pensamentos dEle. Isso que o Evangelho vem ensinar para cada um de nós. Que o Evangelho vem para nos renovar. Coração e mente sejam completamente renovados na palavra de Deus. Completamente renovados na palavra de Deus. Irmãos, a carne não pode matar a carne. Por isso que Jesus veio para matar a carne. E nós temos o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que vem para convencer cada um de nós. E Jesus já carregou nossos pecados na cruz, para que a gente não fosse dominados por Ele. E Ele já nos deu o seu Espírito, para que a gente se torne vitorioso com Cristo, dando glórias e honra à sua vida. Sabe, em Romanos 8, você pode ler Romanos 8, versículo 1 na sua casa, ele fala que a gente precisa se apropriar do que Cristo fez por nós. Se apropriar. Leia Romanos 8 e veja o que Cristo fala, que nós temos que nos apropriar do que Ele fez por cada um de nós. Que a obra do Espírito é santificar-nos, nos levar, nos conduzir cada vez mais, como Ele fala nos versículos anteriores, a altura espiritual de Cristo. Irmãos, não é nossa força, tá bom? Não é sua força ser como Jesus. Não é sua força querer mudar a sua vida. Não é sua força largar os pecados. Não é sua força ser transformado para se parecer com Jesus. É a força do Espírito. É Deus quem vai fazer essa obra. Mas nós temos a nossa parte, que é dizer, eu quero, eu me empenho, e eu vou. E vou deixar Deus agir na minha vida. Vou tirar minha mente da escuridão, minha mente da ignorância, da teimosia. E vou acreditar na palavra de Deus com toda a fé que a palavra de Deus tem na nossa vida. Temos que fazer nossas escolhas. E a escolha você já fez anos atrás. Qual é? Jesus é meu Senhor. Eu já fiz, você já fez essa escolha. Jesus é meu Senhor. Eu já sou nova criatura. Eu já morri com Cristo para o pecado. Ele já me livrou. Eu quero renovar minha mente. Quero renovar minha maneira de pensar. E encher nossa mente, irmãos, decorar. Eu queria aconselhar você, ler Romanos, eu anotei aqui, Romanos 12. Leia Romanos 12, inteirinho na sua casa essa semana. E tira de lá uma área da sua vida que o Espírito vai falar com você e começa a praticar. Pega uma escritura de Romanos 12 e começa a decorar essa escritura. Praticando, falando alto essa escritura, meditando nela, falando de manhã, na hora do almoço, decore, põe um papelzinho, mas pega uma área da sua vida, de Romanos 12, essa semana, e ore por ela,
Leia a Escritura, decore a Escritura, repita a Escritura, insista na Escritura, renove sua mente, renove a maneira que você pensa, renove, é isso que Paulo está dizendo, renove, porque nós já somos novas pessoas, amém? Deus já mudou o que nós éramos e agora somos nova criatura. Sabe, muitas vezes a gente não quer mudar. Mas a gente não para pensar, a gente não para meditar, para refletir, para decidir. E a gente para de, não vou, a gente não pensa, não para, a gente toca a vida. E pior, irmãos, quando você começa assim, aí você para de parar para orar. Você para de parar para ler a palavra de Deus. E a gente não renova a nossa mente. Não renova a maneira, nossa mente e nosso coração. Quanto mais nós renovamos nossa mente e nosso coração, mais você vai passar por um processo de transformação para ser mais e mais parecido com Jesus Cristo e ter a altura espiritual dele. Versículo 24. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecido com a sua própria natureza, e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Irmãos, chegou o momento, vamos se revestir de novo de Cristo, cada dia da nossa vida, com a natureza de Cristo. O mortal se reveste do que é imortal. Se reveste do que é imortal. É a verdade que vai nos conduzir para essa imortalidade. Através da leitura, da meditação na palavra de Deus, em oração com Deus. Sabe, irmão, se a gente não tem tempo para parar e renovar a nossa maneira de pensar, como que você quer ter uma nova natureza? Como que a gente vai ser transformado? Como que a gente vai viver como cristão se a gente não tem tempo de parar para renovar, para estudar, para ler, para orar, para admirar, para se alegrar, para chorar, para falar, para confessar, para abrir, para pedir, para ajudar, para amar, para ser amado? Se a gente não tem tempo, como que a gente vai ser transformado? Como? Aí, se a gente não tem tempo, sabe o que acontece? A gente começa a viver um cristianismo miserável. Uma vida sem poder. Uma vida religiosa. Onde você vem na igreja, mas você não ama a igreja. Você vem, comparece, mas não ama. Porque quem vai te dar amor para amar a igreja é seu relacionamento com Deus. Nós não temos essa capacidade de fazer você amar essa igreja. Deus tem. Aí a gente começa a viver um cristianismo miserável. Sem amor. A gente vem nos cultos, a gente cumprimenta todo mundo, mas a gente está sozinho. Porque a gente entra, às vezes, com aflições, com pensamentos, com pecados. E quando passa por aquela porta de vidro, você muda, você é outra pessoa. E você tem um convívio maravilhoso, conversa. E quando você passa pela porta de novo, tudo volta a ser como era antes. Você faz parte de uma igreja, você frequenta essa igreja, mas você está sozinho. Deus nunca planejou isso para nós. Você não vai encontrar uma escritura na Bíblia que apoie essa ideia. Você não vai encontrar nenhuma doutrina cristã que diz que isso é certo. O que você vai encontrar são muitas escrituras que você está enganado, o coração está endurecido, e olha, talvez você pode estar ficando teimoso demais. Demais. E aí essa vida miserável, sem poder, uma vida religiosa, o que você começa a fazer quando seu coração fica duro, irmão? Você sabe o que a gente faz. A gente começa a culpar os outros. E aí você culpa a igreja, você culpa a liderança da igreja, você culpa seu chefe no trabalho, você culpa sua esposa, você culpa seus filhos, você culpa seu marido, você culpa seu vizinho.
Porque o coração está duro e você não consegue mais olhar para dentro de você. Para ver renovação, a gente precisa ter renovação do que Paulo fala, da nossa mente. Estudar a palavra de Deus, irmãos. Meditar na palavra de Deus. Ouvir a voz de Deus. Ouvir. Seguir o que Deus tem para nós. Na direção da justiça e santidade. Para isso, nós precisamos despir da velha natureza. E nos deixar ser transformados. Nos deixarmos ser transformados. Sabe, a maioria dos homens que eu conheço não gosta de depilação. Mulher adora. Homem corre. E eu lembro as primeiras vezes que a Sandra chegava com aquela pincinha e falava, deixa eu tirar seus pelos. Eu, cai fora. Tirar nada que é meu. Deixa tudo aqui. Não, está nascendo pelo no seu nariz. Não, é meu, deixa aqui. Agora está nascendo pelo dentro do ouvido. Né? Quando você começa a ficar velho, começa a nascer pelo dentro do ouvido. Não, tem que tirar os pelos. Não, deixa quieto. Que é isso, negócio de depilar? Olha só a sobrancelha, esses pelos pulando, parece espeto. Não, não quero depilação. Aí ela tenta uma vez, aí tenta duas, aí tenta três. Aí você vai olhando no espelho. Aí você começa a observar que você tem pelo mesmo, né? Aquelas coisas feias dentro do ouvido, parece uma aranha, né? Você fala, nossa, que troço nojento, cara. Aí você olha no espelho, aquele escravo, tudo no nariz. Aquela sobrancelha, né? Uma para cada canto, né? Desunido ao monte, uma para cada canto. Aí você fala, acho que minha mulher tem razão. Mas a gente não dá o braço a torcer, né? Aí a gente vai cortar o cabelo e fala, barbeiro, dá um trato na sobrancelha aí. Né? Você pede pro barbeiro primeiro, né? Aí o cara, dá um trato na orelha. Aí o cara pega a tesourinha fina e corta lá dentro. A gente não quer se despir e dizer, não estou errado, não quero isso. Deixa eu ouvir alguém que me ama e que é o melhor para mim. Alguém que quer tirar meus pelos de graça. Que quer me ver melhor. Você imagina, se a gente luta com isso, aí Deus está dizendo para nós, meu irmão, se dispa de quem é você. Eu tenho tanta coisa melhor para você na vida. Larga essa natureza falida, fracassada que você tem e vem. Eu tenho tantas coisas maravilhosas para você. Irmãos, a gente é convidado aqui em Efésios a andar como Cristo te ensinou a andar. Como Ele andou, cada um de nós. Hoje de manhã, como anda seu caminhar com Deus? Cristo está vivendo em você ou é mais você vivendo em você? Quem está vivendo mais dentro de você? O que sai mais da sua boca? E olha o que sai da boca é o que está no coração, segundo a palavra de Deus. Eu penso assim ou Jesus pensa assim, então é melhor eu fazer assim. Como que eu estou agindo e vivendo? O que eu estou falando mais? Eu não gosto disso, eu não concordo com isso, eu não acho isso certo, ou eu estou pensando, o que Jesus faria no meu lugar? O que a palavra de Deus me ensina? O que essa renovação da mente, essa natureza parecida com a própria natureza de Deus me faz a fazer? Porque a minha natureza é falida. É tão falida que você assumiu que é falida. Porque você disse, minha natureza faliu. Aqui e agora eu me arrependo dos meus pecados, eu me batizo e Jesus é meu Senhor. Você já assinou testado de falência. Você já assinou. Já faliu. Mas a gente tenta recuperar a empresa. Já faliu, cara. Já acabou. Já não vale mais nada. E a gente está lá tentando. Não, talvez tenha algum resto de alguma coisa boa. Não tem mais nada, meu irmão. Já faliu. E Jesus está dizendo, tem coisa muito melhor para você. Uau! Muito melhor para cada um de nós. Renovar nossa mente. Né? A Bíblia diz que eu tenho que ter a mente de Cristo. Então, como é que Cristo pensa? Quando eu estou cansado e eu falo, não vou no culto. Eu estou muito cansado, eu trabalhei a semana inteira, então eu não vou no culto. Então, quando alguém fala isso, eu falo, pô, eu não sabia que o culto de domingo era só para os descansados. Né? Interessante, né? Porque parece que é só para os descansados. Né? Só está aqui quem está descansado. Mas não é, né? Mas nessa hora que a gente pensa nisso, e eu sei que vem esse sentimento, a gente pensa, o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria? Como Cristo pensaria? Pô, se Cristo morreu pelos meus irmãos, será que eu não posso me levantar e vencer meu cansaço
e dá mais um pouco. Que feliz é quem dá mais do que recebe. Feliz é quem... Eu acredito nessa palavra, eu acredito nessa escritura, então eu vou me levantar, eu tenho fé que ela é verdadeira e eu vou cumprir essa escritura. Porque ela vai ser real e verdadeira na minha própria vida. Ah, eu não gosto daquele irmão. Como que Cristo pensaria? Não vou com a cara do fulano. Como que Cristo pensaria? Cristo pensaria, se Cristo me pede para amar meu inimigo, e orar por ele, o que será que Jesus espera que eu faça com o meu irmão que está sentado do meu lado? Quem eu vou ouvir? Quem eu vou seguir? Quem eu vou vivenciar na minha vida diária do meu coração? Irmãos, você que está na igreja em casa, e nós que estamos na nossa igreja em casa, a gente está se importando com a vida espiritual um dos outros? Porque a gente não deve ter uma igreja em casa religiosa que se encontra, faz as atividades e vamos embora e a gente não conversa mais. É nossa responsabilidade, cada um de nós dessa igreja, amar a igreja em casa. Se assim a gente quer cumprir as escrituras do que o Senhor Jesus nos ensina. É responsabilidade pessoal, de se importar com a sua igreja em casa, de ter uma família espiritual. Cristo deu a vida por cada irmão da sua igreja em casa. Ele morreu por cada pessoa. E a gente deveria ter esse mesmo entendimento espiritual da valorização da vida de cada um na nossa igreja em casa. Cristo amou o perdido demais. Nós estamos amando os perdidos. Nossos irmãos da igreja em casa estão anunciando a palavra de Deus, amando o próximo, cuidando. Ou a gente está cuidando dos nossos próprios interesses? Sabe, Deus, eu não estou aqui hoje de manhã para condenar ninguém, nem é meu papel, nem é meu direito, nem é meu dever, de jeito nenhum. Porque o pecado já foi condenado com Cristo. Eu estou aqui hoje de manhã para dizer o seguinte, irmãos, vamos sair dessa prisão que é a natureza humana e dedicar a nossa vida a Jesus. Vamos renovar a maneira que a gente pensa, como ele fala aqui. Lembra, vista-se com a nova natureza. A nova natureza nossa é parecida com a própria natureza de quem? De Deus. Uau! É isso que ele dá para nós. É isso que a cruz vem trazer na vida de cada um de nós. Né? Eu sou hoje mais do que eu era o ano passado, parecido com Cristo. É isso que ele quer, renovar a nossa maneira de pensar. Eu sou hoje mais parecido com Cristo do que o mês passado. O que mudou na sua mente essa semana? O que mudou no seu coração? É isso que Paulo está dizendo. Renove sua maneira de pensar. Renove seu coração. Vai atrás de pensar como Jesus, como Cristo na sua vida. Que Cristo vive em nós. Ele está dentro de nós. Ele é esse amor que nós temos. E por amor nós vamos levar Jesus aos outros. Esse Cristo que está dentro de nós. A gente não leva para os outros o que a gente não tem. A gente não ensina o que a gente não vive. A gente não fala do que nós não conhecemos. O amor vai nos fazer viver essa plenitude de Jesus Cristo. Faça uma ação de amor cada dia. Pensa cada dia o que Jesus faria. Eu sou uma nova criatura. Fala isso todo dia. Eu sou uma nova criatura. Jesus vive em mim. Eu vou dizer não, não, não e não para a minha natureza. Eu vou vencer. E quando eu cair, eu tenho que lembrar, Jesus já morreu por mim. Jesus perdoa meus pecados. Jesus esquece. E eu vou me levantar e dizer não, não e não. E sim para Cristo. E sim para a Escritura. E sim para a fé. E sim para a esperança. E sim para a renovação. Porque eu quero ter a natureza semelhante de Deus e ter a altura espiritual de Jesus Cristo. Anuncia Jesus com suas palavras. Anuncia Jesus com seu exemplo. Anuncia Jesus com sua vida. Pois Cristo vive em mim, Cristo vive em você e a glória é de Deus. Amém? Renove-se e tenha uma ótima semana com Deus. Muito obrigado. Vamos levantar e adorar a Deus. Obrigado.